Muito bom dia, uma alegria poder receber vocês nesse horário, quase chegando ao horário do almoço, um ótimo momento, inclusive, para falar sobre escalar serviços na advocacia. Já vai entrar o meu amigo Cleilton Mendes. Hoje a gente tem um bate-papo muito legal, que faz todo sentido para quem quer ter uma mentalidade diferente na sua advocacia, seja a pessoa que está começando agora, seja aquele advogado que já tem mais experiência de estrada, porque ainda existe uma conduta diferenciada na advocacia que precisa ser alcançada por algumas pessoas e algumas ainda não alcançaram. E é hoje isso que eu vou falar junto com o meu amigo Cleilton Mendes, que acabou de entrar. Eu vou gerar o convite aqui para ele agora. E como eu estava falando, tem posições na advocacia que precisam ser alcançadas e poucos conseguem alcançar, como o meu amigo Cleilton Mendes. E aí, minha amiga Bruna, tudo bem? Você me ouve bem? Perfeitamente. Maravilha. Eu tô sem seu vídeo aqui. Deixa eu abrir pelo outro celular aqui. Acho que vai funcionar bem. Eu fico com seu vídeo aqui em um e seu áudio em outro. Pronto, deu certo. Deu certo? Pronto, perfeito. Melhor impossível. Joia. Eu primeiro tenho que te agradecer muitíssimo por aceitar incluir esse encontro na sua agenda. E eu não poderia deixar de escolher uma pessoa tão assim bem posicionada no mercado e que entende desse tipo de fala que não fosse você, meu amigo. Para inaugurar esse momento de pensar o direito com terminologias de outras áreas, né? A gente precisa muito disso. Então, muito obrigada, tá, pela sua presença. Minha amiga Bruna, para mim o privilégio é meu. Você sabe que convite seu, ele é intimação, né? E para a gente falar de um tema que eu adoro, tenho feito bastante uso, tenho acompanhado bastante aí o seu trabalho também, que está sendo extraordinário nesse aspecto. E, Bruna, falar desse tema, para mim, me alegra muito, porque a gente sabe que a advocacia é um sacerdócio, acima de tudo, um sacerdócio. A gente, como todo empreendedor, tem que matar um leão por dia, e muitas vezes a gente tem a angústia da imprevisibilidade. Principalmente quem faz advocacia tradicional, sem utilizar essa mentalidade que você tem de escala, a advocacia passa a ser muito sofrimento, passa a ser muito imprevisível, passa a ser até mesmo desanimador em uma profissão que é tão bela. Então, para mim, é um prazer, um privilégio a gente bater um papo sobre esse assunto aqui, com toda certeza. Verdade. Essa provocação que você já coloca é que muitas vezes a gente não sabe como se portar no mercado e por isso desanima, né? Então não enxerga aquilo que está muito perto, né? É só olhar para o empresário que está do lado, é só olhar para um modelo de negócio que deu certo e tentar adaptar na medida do possível naquilo que a advocacia aceita e comporta. Então, meu amigo, eu acho que para esse momento inicial é importante a gente colocar para as pessoas que estão aqui o que significa escalar um serviço jurídico. Você pode compartilhar com a gente aí a sua posição? Claro, claro que sim, Bruna. Escalar não quer dizer subir nenhuma montanha ou nenhum Everest, não. É realmente fazer com que a gente tenha clientes e possa oferecer produtos e serviços em larga escala. Então, aqui eu já vou fazer um parênteses, Bruna, porque eu sei que muita gente, e talvez até algumas pessoas que estão assistindo a gente aqui, falam assim, não, mas olha só, a minha advocacia, meu escritório é um escritório boutique, eu gosto da advocacia artesanal, a advocacia, para mim, ela é muito personalizada, então eu fico com medo de pensar em um serviço em escala, né, de querer escalar e com isso eu vou perder a qualidade. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte, olha, a gente não pode negar que uma loja da Ferrari, uma loja da Rolex, uma loja da Vitara não ofereça serviços de altíssimo padrão e personalizados. Ainda assim,
eles têm lojas em todo o planeta, com altos padrões de qualidade e de forma estritamente escalável e escalonada. Então, esse primeiro mito de que a minha advocacia é tradicional, artesanal e etc., eu tenho medo de escalar por isso, já cai por terra aí. E aí a outra grande vantagem, Bruna, de quando a gente começa a escalar serviço, e é impossível você fazer isso sem o mundo digital, é que a gente passa a ficar cada vez mais organizado e sistematizado. Porque para você dar certo com serviços jurídicos de escala, você precisa estar com um background muito bem estruturado para você poder fazer isso. Então, escalar na advocacia significa você pensar em algum produto ou serviço em que você consiga oferecer isso para o máximo de pessoas possíveis e prestar esse serviço de altíssimo padrão de qualidade e excelência para o máximo de pessoas possíveis. Porque o que acontece? A gente, na advocacia tradicional, na de boutique, na que a gente, até bem pouco tempo atrás, a grande maioria ainda está acostumada, é aquela advocacia de indicação. Você entra no mercado, a maioria de nós entra no mercado sem pai juiz, irmão desembargador, primo advogado, nada disso, entra com a cara e coragem, abre a porta e espera o cliente chegar. Até você criar algum posicionamento vai levar muito, muito tempo, muito sofrimento, muito custo, e mesmo depois de muitos anos, isso ainda vai continuar muito imprevisível se você não escalar. Se você não pensar em serviços de larga escala para oferecer para o máximo e para o maior número de pessoas possíveis. Então, a escala, ela significa você pensar em produtos ou serviços específicos dos quais você possa atingir o maior número possível de pessoas com a oferta do seu serviço. Aí, dentre isso, a gente tem uma infinidade de coisas. Por exemplo, divórcio. Divórcio é um serviço altamente escalável. Você vai no Google e coloca assim, olha, quantas pessoas se divorciaram nos últimos 3 anos, a gente vai estar falando de milhões de pessoas, dos quais você pode encaixar um serviço desse. A gente está com alguma oferta de serviço aqui em escala, como, por exemplo, golpes digitais e golpes PIX. No Brasil, mais de 5 milhões de pessoas por ano sofrem com esse tipo de prejuízo no mundo digital. Se você pensar na área de saúde, milhões de pessoas dependem de uma liminar para poder ter uma internação, milhões de diabéticos precisam daquele medidor livre, etc., que alguns advogados já estão oferecendo isso muito bem, em que é possível você conseguir pelo SUS. Então, assim, quando a gente fala de escala, você fazendo pesquisa simples sobre o serviço jurídico, quantas pessoas demandam dele por ano, você já tem aí, eu consigo pensar, só batendo papo com você aqui, em mais de uma dúzia deles já faço. E várias áreas você já abordou, né? Você abordou a área, pegou nichos delas e fez perfeitamente a estratégia para aplicar a possibilidade de escala aqui. Então, assim, a gente pode conceituar para o pessoal que escalar serviço significa aumentar a receita, porque oferece para muita gente e mantendo a mesma despesa, né? E isso é o bom da advocacia, né, Clinton? Porque qual é o custo operacional que teremos se a gente ofertar divórcio para o cliente A, para o cliente B, até o cliente Z? Claro que a gente sabe que cada realidade de divórcio tem as suas especificidades, mas uma estrutura pode ser muito bem idealizada por um escritório sem perder isso. E aí você foi cirúrgico na sua fala, sem perder esse lado que alguns querem manter da advocacia personalizada, que você chamou de artesanal. E é claro que quando a gente oferta para o cliente um produto artesanal, personalizado, ele se encanta mais. Mas isso não significa dizer que você não consegue escalar com isso, e consegue. E um outro ponto muito legal que você colocou não adianta pensar em escala se você não está preparado com a sua estrutura interna. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, está até fora do nosso script, mas eu achei muito pontual isso. E o que seria essa preparação interna no escritório, ou um advogado de carreira solo? Bruna, vamos lá, perfeito. Há um tempo atrás estava passando um programa na Band parecido com o Masterchef, mas foi um anterior, em que aquele
chefe chamado Jacan, aquele francês engraçado, ele fazia o seguinte, ele falava, olha, vou no seu restaurante. E ele anunciava na internet, vou no restaurante de fulano. O restaurante da pessoa lotava, lotava. E aí, na hora que o restaurante lotava, o dono do restaurante desesperava, porque ele não estava preparado para essa demanda. Então, quando chegava, os garçons não estavam treinados, a cozinha estava suja, os garçons não conheciam o menu, os pratos demoravam demais para poder chegar, a limpeza não estava adequada. Então, assim, às vezes, isso acontece muito na advocacia. O advogado fala, eu quero ofertar mais serviços, ou então vou realmente começar a pensar em escala, e aí vamos lá começar com tráfego pago, marketing digital e tal. Beleza, você está preparado? Você está preparado de, em vez de receber 2, 3 WhatsApp por dia, receber 100? Porque funciona. Tráfego pago bem feito funciona extraordinariamente bem. A questão é, se você receber 100 WhatsApps por dia, você consegue responder os 100? Porque é outro ponto de decisão inicial de qualquer cliente e a gente precisa fazer a jornada do cliente, né? Que é, quando você vai contratar um produto ou serviço, o tempo de resposta ele conta muito. Então, estou pensando aqui, eu preciso do seu serviço para divórcio. Você levou um dia para responder. Você acha que esse cliente vai ficar esperando você dar uma resposta ou ele vai voltar no Google para poder fazer a pesquisa? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que a gente tem que tomar cuidado com a estrutura interna realmente para poder fazer isso muito bem feito. Então, antes de escalar, a gente precisa cuidar do básico, que é, beleza, comecei a fazer o tráfego, começaram a chegar pessoas. Qual é o primeiro lugar que a pessoa vai? No seu Instagram. Aí no seu Instagram, eu entro no seu Instagram, não sei quem você é, seu conteúdo não segue uma linha editorial, você mistura muitas fotos pessoais, apesar de precisar ter, mas muitas fotos pessoais descontextualizadas de todo o resto, você fala sobre tudo e quem fala sobre tudo não fala com ninguém. Você está entendendo, Bruno? Então vira uma bagunça muito grande, então aí a pessoa, em vez de ela vender muito serviço, ela se queima com muita gente. Ela se queima com muita gente. Então, o primeiro passo para quem quer pensar em escalar, se organiza internamente. Organiza a sua casa digital, seu Instagram, com os destaques muito bem colocados para que as pessoas saibam quem você é, qual é a sua filosofia, qual é a sua linha editorial. Eu acho importante, parece bobagem, mas não é, as questões relativas à paleta de cores, a como é que é a sua produção de conteúdo, como você se comunica com o cliente. Fez isso, começou a chegar, beleza, quanto tempo você consegue dar resposta, quais são os seus pontos de contato com os clientes, porque principalmente se o seu serviço for ações judiciais, a ação judicial demora para qualquer advogado no planeta. Demora para mim, demora para a Bruna, demora para o advogado do Lula ou do Bolsonaro, vai demorar para todo mundo. Qual é a diferença que faz entre um advogado e outro? Eu falo sempre isso, na briga entre percepção e realidade, sempre ganha percepção. Então, a gente precisa saber dar a percepção adequada para o cliente. E como se dá a percepção na advocacia? Atendimento e pontos de contato. Eu digo aqui, quando o cliente liga para o escritório perguntando como é que está o meu processo, a culpa é nossa. Porque a gente tem que se antecipar e dizer para ele, fulano, seu processo está assim, tal, é previsão de tanto tempo, vem aqui, faz uma reunião, vou te treinar para audiência, etc. Então, antes de falar em escala, é importantíssimo, e o advogado hoje que não pensa nisso e não pensa no digital, eu honestamente não sei como esse cara sobrevive, porque para a gente que está pensando, trabalhando e estruturando escalas e produtos de escala, já não é fácil. Eu não consigo imaginar um advogado que vive hoje esperando Jesus Cristo, e fé é muito importante, e encaminhar para ele um cliente ou alguém com boa vontade fazer alguma indicação. Então, o digital é importante, mas antes disso, cuidar da casa e cuidar da estrutura interna. Estou pronto? Aí também não ficar naquela síndrome do impostor, né? De achar que nunca está pronto, que nunca está bom, e aí você também nunca escala. Mas é preciso ter um ponto de equilíbrio interessante para você começar a fazer ofertas maiores. Perfeito. E eu me lembrei de uma coisa que tem sido muito falada por alguns gurus por aqui, nas nossas redes sociais tão queridas e importantes, né, para a nossa atividade profissional, que é um incentivo a priori, né, desde já para a pessoa a ter a sua estrutura digital. Só que zero preparo. E aí vem o que você coloca, né? Arruma a tua casa, preparou, começa.
Mas a parte técnica jurídica nunca pode ser esquecida, né? É o que eu tenho muito falado nos meus cursos, Wilton, absurdamente, porque tem pessoas que se convencem com uma oferta milionária, né? De um dia para a noite, como a gente está falando muito em escala, vai escalar e vai ganhar dinheiro amanhã, como se fosse assim. Nós que temos aí um tempo de trajetória, né? E aí fulano conseguiu, porque ele falou para eu começar a investir em ads, mas o cara não consegue conversar com o cliente. E aí você acha que isso funciona? Que escala é isso, né? Bruna, às vezes eu digo assim, a gente tem visto aí, eu tenho a oportunidade e o privilégio de trocar muitas figurinhas com colegas de profissão do Brasil inteiro, né? E pessoas que já estão no topo e pessoas que estão começando. Principalmente os que estão começando, Bruno, a gente vê um grau de ansiedade gigantesco, principalmente por isso e às vezes por culpa desses gurus de internet, sejam eles advogados ou não, que colocam o tempo todo assim, ó, façam essas 5 coisas e você ficará milionário. Esses são os hábitos das pessoas milionárias. Faça isso. E aí você fala assim, cara, eu sou estúpido, porque eu não consigo fazer isso, eu não fico milionário, etc. E aí você acha que é a pior pessoa do mundo. Primeiro, não. Para qualquer pessoa, a não ser que você receba uma herança ou nasceu em berço de ouro, etc., para você, que como a grande maioria de nós, 99% dos advogados, constroem a sua carreira, tempo é fator determinante. Então, vai levar tempo. A questão é que você pode levar tempo numa estrada que vai realmente te levar para algum lugar interessante ou para o lugar que você merece estar, ou você vai ficar dando volta, pegando atalhos, isso daí não vai ser concorrente, não vai chegar em lugar nenhum nunca, ou 3, Bruna, a pessoa sequer vai começar a fazer isso. Aí essas pessoas realmente vão ficar dentro daquela, infelizmente, grande massa de pessoas, grande massa de advogados, dizendo que a advocacia é uma tragédia, que não dá retorno, que eu vou pensar em fazer outra coisa. Cara, aqui tem muitos advogados no mercado, tem 2 milhões de advogados no mercado, mas num serviço só que a gente falou, Golpe Pix, tem 5 milhões de casos que acontecem por ano. Nós estamos falando, então, de 5 milhões de clientes em potencial. Divórcio. 8 milhões de pessoas se separam no Brasil por ano. São mais 8 milhões de serviços em potencial. Tem 11 milhões de diabéticos no Brasil precisando daquele sensor livre de diabetes. Mas aqui a gente falou de quantos clientes em potenciais? 50 milhões agora. Então, 2 milhões passa a ser poucos advogados para o advogado que enxerga a escala, para o advogado que enxerga para além do quintal dele. Então, o que a gente precisa fazer, e eu adoro, e por isso assim, eu recebo muitos convites, Bruna, para participar de palestras e fazer lives, e recuso muito deles, mas você tem feito isso muito bem e o tema é extraordinário. As pessoas vão ficar assim se elas realmente ficarem achando que a cidade onde elas estão é o quintal que elas precisam atuar. Então, hoje, se eu dependesse de Linhares, e eu acho que eu estou bem posicionado aqui, mas se eu dependesse de Linhares hoje para fazer a minha advocacia sobreviver, o meu escritório não estaria com 12 advogados. Eu não estaria faturando o que eu estou faturando hoje. Para você ter uma ideia, 8 em cada 10 clientes nossos não são da cidade. Por quê? Porque eu transformei o Brasil o quintal do meu escritório. E a melhor forma de fazer isso é digital, e a gente está na melhor época do planeta para se fazer isso. Um advogado que começa hoje, se ele souber utilizar muito bem as estratégias, ele é concorrente direto meu, seu, de Nelson Williams. Há 5 anos atrás, isso era absolutamente impossível. Sim, verdade. Só verdades. Então, assim, só para resumir, quem está chegando, a gente já falou o que é escalar, como isso é possível na advocacia, e quando a gente está pensando em escala, a gente está pensando em ofertar serviços para o maior número de pessoas, aumentando a receita e mantendo a mesma despesa, né? Controlar a despesa. Meu gestor financeiro fala aqui que despesa é igual unha, você tem que parar o tempo todo. Se você colocar ela lá curtinho, aí a possibilidade de crescimento é boa, né? É mais ou menos essa reta, né? A gente quer que a despesa fique aqui
e a receita só aumenta. Agora, uma terminologia que eu tenho usado bastante, vejo também outros colegas falando, e você, a gente já conversou muito sobre isso, é a questão do produto jurídico. E aí, para contextualizar e saber da sua opinião, eu fico imaginando assim, quando a gente entra no supermercado, tem vários produtos ali aparecendo, né? Tem aqueles que são mais atrativos, tem aqueles que não são, tem estratégias para colocar produtos que são mais vendidos próximos à criança, próximos a um produto ao lado do outro, porque quem está precisando de fralda vai ficar um pouquinho em casa, vai tomar aquela bebidinha, enfim, tem estratégias para tudo. Encarar a advocacia, que é o auge da execução de uma obrigação de fazer, né, que é serviço puramente, como um produto, seria pensar diferente, né? Seria colocar um bem que é, no nosso caso, intangível específico numa prateleira para ofertar ele. O que você pensa sobre esse assunto, meu amigo? Bruna, vamos lá. Eu digo que só existe uma profissão no mundo, a de vendedor. O advogado precisa saber vender bem o seu serviço, porque é exatamente o que você falou, a gente vende algo que é imaterial. Eu digo, para a gente pensar em produto jurídico, Bruna, eu digo sempre o seguinte: qual é o papel do advogado? Quais são os produtos que o advogado precisa vender? Os produtos falando de serviço, eu sei que a gente está falando às vezes de forma muito comercial, mas eu sei que o nosso público aqui é advogado, para o pessoal entender. O advogado ele só faz três coisas. Só três coisas. Só três coisas que dão para vender muito bem. Ou você coloca dinheiro no bolso do cliente, ou você evita que o cliente perca dinheiro, ou você traz paz e sossego para a vida dele. Divórcio. Às vezes você faz duas coisas com o divórcio. Você evita que ele perca dinheiro e traz paz e sossego para a vida dele. Ações indenizatórias. Você coloca dinheiro dentro do bolso do cliente. Então você precisa entender, assim, quais desses três produtos eu vou encaixar para poder começar a oferta de serviço na advocacia. Segundo, eu gosto muito, Bruna, de oferta de serviços de produtos de giro de caixa rápido, porque meu custo operacional aqui é muito alto. Eu tenho 12 advogados, não tenho nenhum estagiário. Nosso custo operacional aqui é de quase 60 mil mês, ou seja, eu começo o mês dia primeiro com o saldo lá negativo, 60 mil, devendo. Se eu fizer 60 mil, eu não boto nenhum real no bolso. Então, eu preciso, para mim, não funciona muito, apesar de a gente ter algumas, mas não é o meu foco, ações de pegar agora para daqui a 3 anos receber os honorários. Para mim, não rola. Então, a gente pensa sempre muito em produtos e serviços em que a gente entrega de forma rápida para o cliente e recebe de forma rápida. Vamos lá, de novo, vou trazer então, de novo, o caso de golpes digitais. A depender do valor do golpe, você consegue cobrar um bom valor de entrada. Em muitos casos, você consegue resolver isso de forma administrativa, 30 a 60 dias, e aí você coloca o restante dos honorários em caixa. Divórcio, absolutamente possível você cobrar bons valores de honorários iniciais. Liminares, ações que envolvem liminares, igual a gente estava falando de direito de saúde, perfeitamente possível você fazer isso. Registro de marcas, perfeitamente possível fazer isso. Então, há diversos segmentos em que dá para você fazer a oferta de produto de giro rápido e trazer o que é, para mim, a minha grande libertação na advocacia nos últimos tempos, que é previsibilidade. Quando você escala e utiliza bem as estratégias de tráfego, marketing, etc., você passa a tornar previsível qual vai ser o faturamento que você quer, inclusive controlando ele. Hoje, Bruna, o nosso faturamento só não é maior porque a gente não dá conta de aumentar o nível de chegada de cliente. Então, hoje, o meu limite está mesmo na quantidade daquilo que a equipe consegue entregar, o que para a gente é extraordinário. Sim. E você ter esse controle na ponta do dedo, né? Digitou, você ter esse controle é perfeito também. Voltando àquele assunto da estrutura interna que a gente precisa dominar. E quando eu falo isso, dominar uma estrutura interna é para o advogado que está começando agora, é para o advogado também que tem 2 anos, porque já começa certo, né? A gente apanhou um pouco, né, Cleilton, para fazer algumas transições aí
de mentalidade, inclusive, né? E eu acho que quando o advogado, ele recém-formado, que está aí com seus 3 até 5 anos de advocacia, se ele tem a oportunidade de já começar a rever a mentalidade dele desde o início, então a possibilidade de escala é ainda maior. Ainda maior, Bruno. Muitíssimo maior. Muitíssimo maior e assim, não sei se ela vai ficar gravada e depois o seu público, principalmente a Jovem da Advocacia, vai ver, para trazer para algumas questões práticas, né? Então, beleza, Felipe, você deu alguns exemplos, mas qual que é o melhor produto e etc. Eu gosto de usar algumas estratégias, Bruno, e eu entrego isso sem medo nenhum. Primeiro, o produto ou serviço que vende é aquele que o cliente está com algum grau de urgência. Você vai entender o que eu estou te falando, porque muita gente fala assim, Cleiton, mas olha só, estou começando agora na advocacia, eu tenho 800 seguidores, 1.000 seguidores, aí olha lá a doutora Bruna Lira, 12 mil, 13 mil seguidores, olha fulano, 20 mil seguidores, e aí, como é que eu vou concorrer com esse pessoal? Vamos lá. Quem está com uma dor de dente? O meu dente está doendo desgramadamente, eu não consigo trabalhar. Eu vou lá no Google e digito assim, ó, dentista de canal em Linhares, dentista de obturação em Linhares, bom dentista em Linhares, bom dentista em Vitória. Cara, vi o anúncio do cara, cliquei, fui para uma landing page que o cara me convenceu, eu não vou olhar quantos seguidores esse cara tem. Porque procurei, o anúncio dele apareceu, fui na landing page, está bem estruturada, tem um vídeo, o cara conversando, dizendo que é um método, etc. Clicar no botão de agendar. Amanhã eu estou lá procurando meu dente. Então, o advogado que acha que tem poucos seguidores para vender, para conseguir vender, pensa em serviço de urgência, é aquele em que o cliente não vai ficar fazendo muitas considerações para isso. É claro que serviço de alto ticket, holding, 50 mil, 100 mil reais, esse cara vai te pesquisar. Esse cara e vai te pesquisar para além do Instagram. Então, os seguidores talvez tenham alguma relevância, mas ele vai te pesquisar no mercado, vai pensar numa decisão que ele vai tomar no momento, talvez um serviço que você tenha mais dificuldade de escalar, então a estratégia é outra, já vai ser branding, já vai ser eventos, etc. Mas para quem está começando, e até para a gente também, quer aumentar o fluxo de caixa de urgência no escritório, serviços de urgência, bom tráfego, boa landing page, uma copy matadora, impossível não vender. Impossível não vender. Sim. Uma outra coisa que está no nosso script aqui é a questão da escala na advocacia ligada ao produto jurídico certo. Você acha que hoje a gente consegue identificar produtos certos, a depender da fase da advocacia, né? Para começar, um produto que você já meio que sinalizou isso para a gente. Você repete o padrão da oferta do produto e consegue dinheiro rápido, mas tem que ter honorários iniciais. Agora, se a gente pensar em um advogado aqui que já está com entre 5 a 10 anos de advocacia, está precisando dar aquela oxigenada, né? Para não bater aquele desânimo que você colocou aí há pouco, né? O cara não faz nada, ele não se movimenta e fica desanimado, coloca a culpa que está frustrado na advocacia. Tem muito isso? Nossa, Bruna, porque assim, realmente assim, o advogado que ele aguarda somente o reconhecimento do público, o reconhecimento regional, o reconhecimento de quem quer que seja, para ele ser indicado e para ele ser procurado, ele está tirando o controle do faturamento do negócio dele, do crescimento dele, das mãos dele, e colocando em fatores completamente externos e aleatórios. Isso é sofrimento. Isso é sofrimento. Agora, quando você vai para o digital, eu acho que não tem nada mais de legítimo do que isso, porque assim, se você é um bom profissional, se você acredita na sua competência, se você faz as coisas com zelo, melhor seja que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer o profissional que você é e tenham a oportunidade de contratar serviços de profissionais como você. E qual é a melhor forma de fazer isso? A atenção das pessoas está no celular. Tráfego. Obviamente, seguindo os limites estratégias da OAB, é perfeitamente possível você fazer
tráfego e fazer impulsionamento e fazer boas campanhas dentro da caixinha que o Estatuto da OAB estabelece para a gente, tranquilamente. E se você tem vários anos de advocacia, para esse advogado que tem muitos anos de advocacia, para ele é ainda melhor, porque ele consegue fazer tráfego e ofertas de produtos e serviços de tickets ainda maiores. Então, um advogado que está há mais tempo na advocacia, ele já consegue fazer, por exemplo, a oferta de produtos e serviços, vamos lá, pensar aqui, regularização fundiária, regularização imobiliária. Não existe cidade no país em que, pelo menos, falando muito por baixo, muito de forma conservadora, que pelo menos 70% dos imóveis não possua registro. Aí a gente agora também está, de novo, num cenário extraordinário, que é possível a gente utilizar o digital e de que as coisas estão ficando menos burocráticas, ou seja, você pode utilizar o papel extrajudicial para poder fazer isso, entregar um imóvel pronto, limpo, zero, quitado para o seu cliente no cartório. Exatamente. Então, produto extraordinário que vai ter venda, que vai ter muita contratação. Enfim, a gente consegue pensar em muitas coisas em qualquer área, entende, Bruno? De novo, o que o advogado precisa fazer porque às vezes ele casa ideias que não têm conexão nenhuma. Então, eu caso a ideia de que assim, o meu serviço é muito exclusivo, muito artesanal, muito assim, então não dá para eu escalar, não dá para oferecer em larga escala. Cara, o que tem tão exclusivo assim nos seus serviços? Altamente técnico em regularização de imóveis. Você não consegue oferecer isso para uma grande quantidade de pessoas no Brasil inteiro? Perfeitamente possível. Mantendo uma altíssima qualidade, o Rolex consegue, cara. No final, tudo é procedimento. É isso. Tudo é procedimento. É se organizar, né? O que, na verdade, deve faltar é organização, né? Ou aquele tempo para respirar, né? Tá afundado em várias atividades e não sai do problema, para enxergar ele de cima. Então, eu tenho uma linha de produção, né? Você falou o que é um travamento, e é uma dor que eu vivi até bem pouco tempo e eu ainda preciso aprimorar, mas já melhorei bem. É isso, assim. Para o advogado que está começando, que é o eu sozinho, ele vai ter mais dificuldade de escalar. Mas para alguém que tem pelo menos já uma secretária, já tem um estagiário, ou que já está maior, cara, esse cara ou essa mulher precisa sair do operacional. Precisa sair, porque senão ele vai virar um capitão, um marinheiro de luxo dentro do navio. Aí você está com um navio gigantesco, você está descendo para limpar o convés junto com os marinheiros. Aí duas coisas vão acontecer. O navio vai ficar completamente perdido, porque por melhor motor que você tenha, por melhor estrutura que esse navio tenha, ele está dando volta. Está dando volta. Segundo, que você perde a credibilidade com os próprios marinheiros, que são seus advogados, e as pessoas que estão confiando em você para liderar. Mas você está lá no operacional limpando o convés junto com ele. Então eu falo com a equipe aqui, eu falo, olha, quando eu estou aqui dentro da sala peticionando, está todo mundo perdendo dinheiro. Está todo mundo perdendo dinheiro. Não posso. Eu preciso fazer relacionamento com o cliente, pensar em estratégia, ver quais são os serviços, saber quais botões apertar no tráfego. É isso que a gente precisa. Para quem está na liderança do negócio, é isso. Eu vou contextualizar um exemplo aqui que aconteceu recentemente. Uma colega advogada, uma aluna minha, de um dos meus cursos, ela comentou assim, olha, eu amo inventário. Aí eu falei, parabéns, já fez uma escolha perfeita. Mas eu também gosto muito da atuação imobiliária. Aí eu falei, e qual é o problema de juntar essas duas coisas e ofertar produtos separados de forma que eles também possam conversar em algum momento? Porque a primeira coisa que acontece quando um cliente de inventário chega aqui no escritório, eu vou fazer lá a avaliação dos bens dele e encontro um imóvel regular ou irregular. E aí? Você não consegue vender esses produtos jurídicos separadamente e se organizar internamente para tratar do direito imobiliário como se deseja, o inventário também, porque essas duas conexões aí, quando bem feitas, né, se tornam bombásticas, inclusive em escala, que é o que a gente está colocando aqui. E aí, para
eu vou concluir o raciocínio, mas vou passar a bola para você. Eu vejo que você faz perfeitamente 3 coisas que eu falo para identificação da área, meu amigo. Você escolhe bem a área e você se prepara, você avalia a sua técnica, porque você está o tempo todo participando de eventos, não só você, como também toda a sua equipe, e você avalia muito bem a sua cidade, sabendo o que você pode ofertar na sua cidade e reconhecendo todo o Brasil e mundo, né? Então você reconhece isso. E aí você começa a fazer o trabalho. As pessoas que são seus pares, né? Quem está perto de você, você reavalia, retroalimenta a sua técnica e expande. É isso. Obrigado, Bruno, mas é exatamente isso. A Suelen está aqui. Suelen é uma amiga nossa, você também conhece a doutora Suelen, manda muito bem com Visual Law, fera em direito do consumidor também. A pergunta dela é muito boa, que eu imagino que vai ser da maioria do seu público. Cleilton, crescer para depois contratar ou eu contrato para crescer? Contrata para crescer. Eu, Bruna, quando montei meu escritório aqui, e a gente, graças a Deus, montou uma boa estrutura, a maioria dos colegas falaram que isso é vaidade. O Cleio, cara, mas assim, resumindo é o seguinte, muita gente fala o seguinte, olha, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver clientes bons, eu melhoro meu escritório. É o inverso. O cliente bom só vai vir se você tiver um bom escritório. O cliente, você só vai crescer se você tiver tempo para delegar aquilo que não é essencial da sua advocacia para uma terceira pessoa que vai fazer isso muito melhor do que você. Uma secretária vai pagar contas muito melhor que você. O estagiário vai protocolar as petições dentro do prazo das quais você talvez corra o risco, inclusive, de perder algum prazo e colocar em risco a sua reputação e o direito do cliente. Então, para a gente que está na advocacia, cara, é igual ao empresário, é risco. A gente precisa assumir alguns riscos. Um deles é custo, que, na verdade, se você for inteligente, ele transforma-se em investimento. Então, o que você precisa é realmente ter a coragem de fazer aquilo que precisa ser feito e se comprometer dedicadamente àquilo para que aquilo passe a virar um resultado. Não dá, obviamente, para eu estar 100% no operacional, aí eu vou contratar alguém. Isso acontece demais. Vou contratar um advogado para poder me auxiliar, um estagiário para poder me auxiliar é uma secretária. E eu continuo extremamente centralizador. Não vou delegar, não, ou você vai delegar, e aí fala, quando fulano começa a fazer, você fala, não, fulano, peraí, mas você precisa melhorar isso aqui, cara, treina a equipe, treina quem você está contratando, e treinar é quase que diariamente, ou é semanalmente, mas não dá para você treinar uma vez por ano. Né? Muitos colegas falam assim, Cleber, mas você passa tudo para os seus advogados? É óbvio que sim, mas como que não? Claro que sim. Mas se ele sair e virar seu concorrente, parabéns, que seja feliz, que fiz meu papel social de transformar alguém com o mesmo padrão de qualidade que a gente tem aqui, mas, de novo, ele não vai concorrer com milionários porque meu quintal é o Brasil, a gente está pensando em escala e tem, a gente falou de 3 serviços aqui, que a gente está com 50 milhões de clientes em potencial, vai ter mercado, relaxa, entendeu? Então, a gente precisa realmente, Bruna, fazer isso, pensar grande, pensar em grandes números e começar fazendo o básico. Faz o básico e depois começa a escalar utilizando os tráfegos da forma correta. Ontem mesmo a gente estava conversando e aí eu gostei muito que você falou, que olha, eu mesmo estou fazendo a minha gestão de tráfego, eu mesmo entendi da dinâmica e da estrutura para algumas coisas no marketing delegado. É o essencial, Bruno, porque quando a gente contrata a agência, não estou criticando, mas às vezes o negócio sai pasteurizado demais. Sai sem aquele toque nosso, sem aquilo que nos diferencia dos outros 2 milhões de colegas que também podem estar fazendo a mesma oferta de produto e serviço. Então, você entender da estrutura é fundamental. As estruturas básicas que a gente precisa entender, é o que a gente estava conversando. Pensa em serviços ou em produtos que tenham altíssimo potencial de demanda. Se essa demanda ela for urgente, ela vai vender mais fácil. Estruturou a sua casa, começa a fazer tráfego
E o tráfego, você precisa entender para onde esse tráfego vai levar. Vai levar para o meu site institucional. Pensa na jornada do cliente, pensa você como cliente. Você olha o tênis Nike XPTO no anúncio. Aí você clica no anúncio, vai para o site da Nike, que abre 100 tênis, você deixa da conta. Agora você clica no anúncio, vai do site daquele tênis que você estava vendo, a tendência é que você vá para o carrinho. Como é que isso funciona na advocacia? Estou fazendo um anúncio de um serviço de divórcio. Ele vai para o meu site institucional? Ele vai para um site que só, para uma landing page que só fala de divórcio? Beleza. Aqui no escritório ele tem 8 landing pages. Tem uma para cada serviço que a gente faz, para cada anúncio que a gente faz. Entende? Em marca, só em marca a gente tem 3. Porque em marca a gente faz tráfego só para redes de marca de influenciadores digitais, só para redes de marca de produtos digitais, só para redes de marca de pequenos e microempresários. Porque se eu faço um anúncio muito geral, eu não conecto. Beleza, fez isso? Quem é que vai atender o WhatsApp quando a pessoa ligar? Eu adoro automação e a automação humanizada é bem feita. Para você poder filtrar os clientes. Porque, de novo, o tráfego funciona extraordinariamente bem. E, às vezes, isso é um problema. Porque vai chegar muita gente e você não dá conta do que fazer com todos aqueles contatos. A automação filtra. Filtrou? Beleza. Aí você começa a colocar dentro do fluxo do seu escritório, que cada um tem o seu. Então, tem gente que usa o Pipedrive, o Clockify, o Astrea, seja lá qual sistema. Pedro, qual é o melhor sistema? Aquele que você alimenta. Porque tem muita gente que reclama do sistema, mas não alimenta o sistema. Então, aquele que você alimenta e treina a equipe para poder utilizar. Não tem segredo. Não é um bicho de 7 cabeças. É simples, não é simplista. Dá trabalho, mas depois que você organiza a estrutura, principalmente com boas automações, dá muito trabalho. Uma vez só. Depois a máquina trabalha por você. Perfeito. Meu amigo, para a gente já chegar à conclusão do nosso encontro hoje, eu vou dar aqui algumas sugestões, conversando, né, para esses 2 momentos, esses 2 perfis de advogados, aquele que está começando e aquele que quer dar uma renovada na advocacia. Eu estou vendo que o nosso público aqui, porque a gente fala o que precisa fazer em escalar, e a gente também observa o nosso público. Já passaram quase 200 pessoas aqui, e o nosso público de advogado está de advogado, de início de carreira, mas tem muito advogado já com um período de estrada como nós. E aí, assim, a minha sugestão que eu dou para esse momento de renovação, então falando com esse público advogado mais experiente, é para tentar. Eu vou dar aqui rapidamente 10 pontos. E isso eu tiro da ideia de nichos de conexão que eu tô divulgando aí recentemente, né? Eu acho que dá para pensar numa escolha de uma área, o primeiro ponto. Depois escolher pelo menos 2 nichos bem pontuais, bem segmentados, né? É aquilo que você pinça no mercado e separa. Escolher apenas um para começar, um produto para cada nicho. Depois avaliar no mercado a viabilidade desses produtos. Estudar a técnica de cada produto, aquilo que a gente conversou, né? Estudar a técnica preparando a casa. Criar o atendimento para a venda desse produto específico para cada nicho. Encontrar um público-alvo, entrar nele, divulgar esses produtos tanto no online como no offline. Por favor, não esqueça do offline. E a cereja do bolo, fazer parceria com outros colegas. 10 itens. Para implementar isso nos nichos de conexão, que é o meu método que eu tenho divulgado aqui, eu falo assim, pelo amor de Deus, estuda por 21 dias consecutivos. Você que gosta de esporte sabe a importância desses 21 dias, que não é balela, não é papo de coach, nós estamos longe de querer ser coach, né? Nós somos, assim, visionários dos nossos sonhos, né? Das nossas aspirações. Eu queria que você desse aí nessa pegada algumas dicas pontuais para essas pessoas que querem se renovar. Uma delas, Bruna, é o produto que você está vendendo aí para a advocacia, cara. Fenomenal. É de uma advogada aí que tem renomada no estado, 14 anos de carreira, oferecendo produtos para advogado, não tem que, a dica é essa, pegar
todo esse sofrimento, os erros e acertos resumidos e seguir. Mas esses pontos que você colocou, Bruna, para mim, são tops. Eu acho que é uma sequência lógica que torna isso mais compreensível para o advogado. De novo, assim, eu realmente, muita gente tem falado assim, Cleuto, o tráfego pago já está saturando, ninguém aguenta mais anúncio na internet, e disseram, cara, não, dá 2 milhões de advogados. Fala para mim um nome, 2 milhões de advogados, 10% disso vai dar 200 mil, 1%, advogado é ruim de conta, né? 1% disso vai dar 20 mil. 0,1% disso vai dar 2 mil. Eu tenho certeza que você não consegue me falar 100 advogados que estão fazendo anúncios de escala de forma correta e convincente. Então, ou seja, tem 99,9% das pessoas, ou um número até maior do que esse, que nem são seus concorrentes, que nem estão fazendo isso, que nem começaram ou que já estão desanimados achando que está sobrecarregado, estruturado um negócio em que 99,9% das pessoas sequer começaram. E são esses pontos, Bruno, assim, eu acho a nossa profissão extremamente nobre, porque eu acho que não tem nada de mais extraordinário do que você ter como negócio a entrega de resultado, de felicidade, de dinheiro, de paz e sossego, transformar a vida e o negócio das pessoas, né, através do seu trabalho. Então, para mim, essa é a melhor forma de você ganhar dinheiro. E eu acho que quem tem que ter medo de aparecer, esse sim tem que ter medo. É o picareta, é o charlatão, é o cara que não entrega, mas esse o próprio mercado seleciona. Ele vende uma vez só. Depois ele não consegue vender mais, porque o mercado filtra. Então, mais a pessoa que tem comprometimento, não estou falando que nenhum advogado não está sujeito a erro, mas aquele advogado que, inclusive, quando erra, ele está comprometido em fazer melhorias e aprender, etc. Esse cara tem que anunciar, esse cara precisa aparecer para mais gente, essa pessoa precisa levar o trabalho e o dom dele para mais pessoas, para transformar vidas e negócios. Então, a nossa profissão é extraordinária. Bora escalar, gente, bora para o digital. Vou mandar um abraço aqui para a doutora Bianca, lá de São Paulo, está aí. Seni também fez um bom comentário. Obrigado, meu amigo Seni. Estamos com muita gente boa aí, hein, Bruno? Sim, muita. Eu estou impressionada. Que bom. Que bom que tem gente querendo se movimentar na advocacia. Isso é fantástico. Porque bons profissionais fazem boas trocas. E aí aquilo, né? A gente interage com parceiros em todo o Brasil. E o cliente, que é aquilo que a gente espera ver como o alcance que ele se projeta, né? Como você colocou, né? Para ser feliz, para reorganizar o patrimônio. É isso que é o resultado final que a gente espera. Como a gente não pode nunca prometer o resultado, mas a felicidade, né? Essa despreocupação com algumas questões da vida é que geram para a gente a satisfação na prestação do serviço. Maravilha, meu amigo. Muitíssimo obrigada pela presença. E eu te espero na semana que vem aqui em Vitória, fazendo a divulgação da comissão da OAB de Família aqui no Espírito Santo. Está com um projeto incrível sobre planejamento sucessório e patrimonial. Tá vendo? A técnica, estaremos lá estudando, né? Estaremos lá bebendo da fonte de pessoas que estão ofertando esse tipo de produto fabuloso no mercado. Com você palestrando, doutor Rodrigo Reis, cara feríssimo. E o pagamento da live é o almoço, junto com você, que é uma verdadeira mentoria, tá? Tô lá. Perfeito, meu querido. Um grande abraço para você e obrigada aí a presença de todo mundo. Um abração. Obrigado, pessoal. Valeu, até mais.